Fala pessoal, professor Jadson Dantas aqui. Vamos para mais uma questão resolvida de concurso, questão da FCC, o órgão IAC do ES, o ano de 2016. Antes da resolução, gostaria de pedir para você, se não está inscrito ainda no canal, clica no botão de se inscrever, deixa o like nesse vídeo, ativa as notificações, que é para ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa página. E agora, vamos para a resolução da questão. Seguinte, considere um circuito elétrico esquematizado abaixo, constituído por um gerador de 22 volts, uma resistência interna de 1 ohm, três resistores R1, R2 e R3, com suas respectivas resistências aqui, pessoal, e um capacitor de 2 pF e uma chave interruptora K. Né? Ele dá o desenho do circuito e pergunta: a relação entre a quantidade de carga elétrica armazenada no capacitor quando a chave K está aberta e aquela quando K está fechada, vale. Então, vamos supor as duas situações, seja a carga aberta ou fechada, vamos pegar um instante de tempo muito longo para aquele a qual o capacitor já se encontra totalmente carregado, tanto na situação 1 quanto na situação 2. Isso é importante porque a gente sabe que quando o capacitor está totalmente carregado, a corrente nele é zero. Perfeito, pessoal? Então, vamos pegar a primeira situação em que o circuito está com a chave aberta. Então, o circuito que a gente vai considerar é essa primeira malha aqui, ó. Eu estou botando em vermelho. Perfeito, pessoal? E a gente sabe que nessa situação, onde eu tenho um circuito RC, onde eu tenho resistência e capacitor, aqui basta calcular a resistência equivalente, não tem necessidade da gente fazer isso, tá? A gente sabe que a DDP entre as placas do capacitor é a mesma DDP da fonte que o carrega. Então, a gente pode dizer que a DDP do capacitor na situação 1 é de 22 volts. A gente sabe que a capacitância de um capacitor é constante e vale C igual a Q sobre V, onde Q é a carga armazenada nas armaduras do capacitor e V é a diferença de potencial entre as placas, ou seja, a carga do capacitor nessa situação 1 é simplesmente a capacitância do capacitor, que só depende de fatores geométricos, vezes a DDP do capacitor na situação 1, certo? A gente sabe que essa capacitância é de 2 pF, então fica 2 pF vezes a DDP, que a gente sabe que é 22 volts. Perfeito? 22 volts é a DDP que carrega o capacitor. Então, isso aqui vai dar 44 picocoulomb. Essa é a carga armazenada no capacitor quando a chave está aberta. Perfeito, pessoal? Agora, vamos pegar a situação em que a chave está fechada. Quando a chave está fechada, depois que o capacitor está totalmente carregado, a gente sabe que não vai ter corrente passando por ele, certo? Então, depois que o capacitor estiver totalmente carregado, a única passagem de corrente vai ser nessa malha, vamos dizer assim, preta, que eu estou desenhando por fora, que é exatamente a malha exterior, porque depois que o capacitor está carregado, não passa mais corrente por ele. Então, ó, vamos simplificar esse circuito calculando a resistência equivalente dele. É bem simples, eu tenho uma fonte de 22 volts, e aqui eu tenho uma resistência de 2 ohms em série com outra de 5, em série com outra de 3, em série com outra de 1. Basta eu somar as resistências. Então, eu tenho uma DDP de 22 volts e uma resistência equivalente de 11 ohms. É isso, pessoal? Então, eu posso saber qual é a corrente que passa nesse circuito simplificado, que é exatamente a mesma corrente que sai, vamos dizer assim, a grosso modo falando, desse gerador. Perfeito? Então, basta utilizar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U é 22 volts, é igual ao R, que é 11 ohms, vezes a corrente I. Então, essa corrente I aqui, a gente sabe que é 22 dividido por 11, ou seja, 2 amperes. Perfeito, pessoal? Então, essa corrente é 2 amperes. Qual é o macete agora? A gente vai considerar a segunda lei de Kirchhoff somente nessa malha que tem um capacitor e a resistência R2. Vocês estão vendo? Essa malha aqui que eu estou desenhando em verde. Vamos utilizar a segunda lei de Kirchhoff nesta malha. A segunda lei de Kirchhoff, lembrando, diz que a soma algébricas dos potenciais sempre vai ser zero se você for e voltar ao mesmo ponto. Vamos girar essa malha nesse sentido
Vou colocar, então, que o V entre as placas do capacitor nessa situação 2, que é a situação em que a chave está fechada, menos o V dessa resistência R2, quando eu somo, isso aqui tem que dar zero, lembrando que eu estou considerando a diferença de potencial do resistor R2 como sendo negativo, porque a corrente vai atravessar ele no sentido que eu estabeleci para a malha. Perfeito, pessoal? Então, ó, fica V C2 menos a DDP, a queda de tensão devido à passagem da corrente pela resistência 2, é a resistência 2, que é 5 ohms, vezes a corrente, a gente sabe que a corrente que passa por aqui, ó, é essa mesma, que é 2 amperes, certo? Então, 2 amperes vezes a resistência, coloquei aqui 2 ohms, na verdade são 5 ohms, não é isso, pessoal? Então, aqui, ó, 5 ohms vezes 2 amperes, isso aqui zero. Passando para o outro lado, então, a DDP do capacitor 2 é de 10 volts, perfeito? Então, qual é a carga armazenada no capacitor 2 nessa situação? Então, Q2, mais uma vez, ó, é igual à capacitância, que é constante, ou seja, 2 pF, vezes VC2, ou seja, a diferença de potencial entre as placas do capacitor na situação 2, que é 10 volts. Então, aqui fica, ó, 20 picocoulomb. O que ele quer? Ele quer o quociente entre essa carga Q1, quando a chave está aberta, e essa carga Q2, quando a chave está fechada. É 44 picocoulomb dividido por 20 picocoulomb. Então, isso aqui, ó, vai dar 2,2, resposta correta. Letra B de bola. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma resolução. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo o mais brevemente possível. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.